Bom dia, pessoal. Vamos gravar hoje a aula de número 20 da nossa playlist do segundo ano. E o tema da aula de hoje vai ser inequações trigonométricas. Vamos falar hoje sobre inequações trigonométricas nessa aula número 20. Vai ser uma aula bem parecida com a 19, que foi para equações. Ou seja, eu vou trabalhar mediante exemplos, tá certo? Então, vamos para a aula, né? Iniciando o compartilhamento da tela com vocês. Pronto. Está aqui a playlist nossa do segundo ano. Olhando já os vídeos já gravados, né? Até agora foram 19 vídeos gravados, né? 19 vídeos gravados até agora. E vamos hoje gravar o vídeo de número 20, que vai falar de inequações trigonométricas, tá? Bem, então, a primeira pergunta que eu faria, né? Para um objeto matemático chamado de inequação, ele tem que ter uma desigualdade e uma variável. Agora, para ser trigonométrica, tem que ter uma variável como sendo o argumento de uma das 6 razões trigonométricas. Então, por exemplo, isso aqui seria uma inequação trigonométrica. Por quê? Porque eu tenho desigualdade, o sinal de menor, eu tenho a variável x, e para ser trigonométrica, a variável x é o ângulo, é o argumento de uma das 6 razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante ou cossecante. Todos esses nomes então daria aí o termo inequações trigonométricas, ok? Pronto. Primeira coisa é responder o que é uma inequação trigonométrica. Segunda pergunta central. O que é necessário para resolver uma inequação trigonométrica? Basicamente, precisa saber o ciclo trigonométrico. Se você domina bem o ciclo trigonométrico, qual é o eixo da razão que representa o valor da razão trigonométrica que você está interessado, vai ficar muito fácil responder e encontrar a solução da inequação. Aí, aqui é um resumo da aula. Essa aula apresentará 8 exemplos de inequações. As inequações com as 6 razões serão visualizadas também com o tábulo, que é exatamente o que a gente fez também na aula de equações, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo. Tá aí. Eu quero saber quais são os valores de x, né? Resolver uma equação é sempre achar isso, o valor da incógnita, cujo seno dela sempre é maior do que o número meio. Pessoal, o número meio está aqui, ó. Esse é o eixo do seno. Esse é o eixo do seno, conforme já foi ensinado em aulas anteriores. Esse é o eixo do seno. Esse aqui é o zero desse eixo. Aqui é o 1, aqui é o menos 1, e aqui, exatamente na metade, é o meio. Então, os ângulos que proporcionam, se fosse uma equação, se fosse seno x igual a meio, os ângulos que levam a esse valor meio, quais são? É esse ângulo aqui de 150, e é esse ângulo aqui, 30 graus. Só que eu não quero que seja igual. Eu quero que seja o quê? Eu quero que seja maior. Então, ser maior é estar aqui acima, né? E como o eixo dos senos, os valores possíveis só vão até 1, ó, eu paro aqui. Então, isso que eu acabo de pintar é a solução. Só como aqui não inclui igual, eu tenho que botar aqui uma bolinha aberta nesse intervalo aqui. Esse intervalo aqui, ele é acionado por que região? Justamente essa região azul aqui. Justamente essa região azul aqui leva, qualquer ângulo nessa região azul, leva a um seno que dá o resultado maior que meio. Por exemplo, 60. 60 leva ao resultado 0,85, 0,86 aproximadamente, tá? Que é o seno de 60. Pronto. Então, resposta qual é, pessoal? Nós dizemos que x tem que ser um ângulo entre 30 graus e 150 graus. Essa seria a resposta. Solução seria essa daqui.
Agora, como a gente está interessado que não seja só na primeira volta, então a gente tem que botar os arcos côncavos, né? Então, 30 mais K vezes 360, onde esse K indica o número de voltas, 360 é o ângulo de uma volta. Ou ainda, essa resposta poderia ser colocada na forma de radianos, né? Ou seja, 30 graus é π sobre 6 em radianos. 360 graus é 2π. 150 é 5π sobre 6. Pronto. Então, conjunto solução. A gente escreve x, né? Pertence aos reais. Tal que x, ele é maior que 30 π sobre 6 mais 2 π. Aqui a ordem que você fala aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu troco, boto π, o 2 aqui para frente. E 5π sobre 6 mais 2π, onde vale frisar que esse número k, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, que indica o número de voltas. Eu posso ter uma volta, duas voltas, três voltas, menos uma volta, menos duas voltas. Né? A gente aprendeu que para cá é positivo e para cá é negativo. Pronto, pessoal. Está resolvida essa primeira equação usando o ciclo trigonométrico. Por isso que eu respondi, quem sabe o ciclo, sabe resolver inequações sem problema. Esse agora. Novamente a função seno. Então, novamente eu vou usar o mesmo eixo, a razão, o seno, né? Então, novamente eu vou usar esse eixo aqui, que aqui vale menos 1, 0 e 1. O valor agora é raiz de 3 sobre 2, que a gente sabe que é aproximadamente 0,85, 0,86. Pronto. Está aqui esse valor, ó. É o 0,85 que foi colocado aqui, tá? Agora ele quer a novidade. Então, onde acontece o seno igual à raiz de 3 sobre 2? Ele acontece no 120, esse ângulo aqui, e acontece no 60. Só que ele quer agora que seja menor ou igual. Então, aqui agora a bolinha vai ser fechada e quer que seja menor. Veja que no exemplo passado eu pintei acima. Agora eu estou pintando abaixo. Ou seja, a resposta no problema passado era a região azul. A resposta agora é essa região que está pintada de verde. Então, note que o nosso desenho ele já tem essas duas cores. Então, qualquer ângulo nessa região serve. Inclusive os dois, os próprios, porque a igualdade também serve. Pronto. Então, quem é a solução? É um cara que vai desse ângulo a esse. Só que agora tem um detalhe, que é, eu posso querer falar isso tudo de uma vez só, ou não. Pelos números que estão mostrados aqui, o nosso intervalo vai da onde até onde? Ele vai aqui, ó, tem um 360 aqui, não é isso? Ele vai o x vai do 120 graus ao 360 graus. E também, ou também a resposta serve essa, ou serve também com x entre 0 e 60. Essa seria uma maneira de escrever. Só que dá para escrever isso tudo de uma vez só. Como? Se eu botar, perceber que o arco côncavo de 60 graus é o 420. Aí eu consigo escrever todo mundo, ó, todos os ângulos entre 120 graus e 420 graus. Então, se eu escrever dessa maneira, eu escrevo toda a resposta de uma vez só. Como eu não quero só na primeira volta, o que é que eu tenho que fazer? Botar os arcos côncavos. Tanto para o 120, quanto para o 420. Note que agora aqui, o 420 não é a primeira determinação positiva, como a gente está acostumado a escrever os arcos côncavos, tá bom? Mas continua certo, não está errado se eu fizer isso. E botando em radianos, ficaria 2π sobre 3
mais K vezes 2π. E aqui são 420. Vai dar 2π, mais π vai dar 7π/3. Mais K vezes 2π. Então, o conjunto solução dessa inequação são todos os números reais, tais que esses números reais estejam entre 2π/3 mais 2kπ e 7π/3 mais 2kπ. Onde K, a gente já sabe, é um número que pertence aos inteiros. Pronto. Feito isso, eu vou lá no Tabule e vou mostrar a animação que eu tenho. Ó. Então, eu fiz um programinha aqui no Tabule, justamente porque você pode mover o ponto A, e ao mover o ponto A, olha o que acontece. As regiões azul e verde, eles mudam de tamanho, tá vendo? Que é acima do valor A e é abaixo do valor. O acima é o azul e o abaixo é o verde. Então, note que quando eu chegar aqui, não tem nenhuma resposta, ninguém abaixo aqui do -1, como também não tem ninguém acima aqui do 1. Então, até chega a desaparecer, né? Pronto. Então, é isso. No nosso caso, quais foram os exemplos do nosso caso? Foi o meio, e a região acima foi a região azul, então essa foi uma resposta lá da primeira nossa inequação. E na segunda aqui, o valor foi o raiz de 3/2, só que agora era menor, então era a região verde. Ok, pessoal? Então, é isso. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos agora uma inequação que envolve a razão trigonométrica cosseno. E note que ela não está explicitada, como nos casos anteriores. Mas aí eu dou o tratamento que qualquer inequação poderia dar. Se eu quero explicitar, quem está multiplicando, passa para o outro lado quem? Dividindo. Então, fica que cosseno de x tem que ser maior ou igual que o raiz de 2/2. O raiz de 2/2, a gente sabe que vale aproximadamente 0,7. Está marcado aqui o 0,7. Está aqui marcado esse valor, 0,7. Então, quais são os ângulos que o cosseno, esse é o eixo dos cossenos, lembrando que esse aqui é o eixo dos cossenos. Aqui é o 0, aqui é o -1, aqui é o 1 e aqui é o 0,7, aproximadamente. Quais são os ângulos cujo cosseno vale 0,7? Quem são eles? É o 45 graus e é o 315 graus. O que é que se deseja nessa equação? Que os valores do cosseno sejam o quê? Sejam maiores ou iguais. A região azul, pessoal. Maiores ou iguais. E aqui a bolinha fechada. Então, quem é que eu vou pintar? Vou pintar toda essa região que já está aqui de azul, né? Vai ser essa daqui. Qual é a solução, então, pessoal? X entre 45. Quer dizer, aí, de novo, aquela mesma história que aconteceu no programa passado. Pode falar de uma vez só ou pode quebrar em pedaços. Se for quebrar em pedaços, né? Então, obviamente, um dos pedaços vai do 315 ao 360, que é esse cara daqui, né? E o outro pedaço, aí inclui igual, porque na inequação tem igualdade. E o outro pedaço é que vai do 0 grau ao 45, ou seja, eu tenho que falar esse pedaço aqui de um jeito e esse aqui de outro jeito. Se quiser falar os dois de uma vez só, pode. Aí tem que usar já os ângulos do segundo quadrante. Então, esse ângulo vai da onde até onde? Vai do 315 até quem é o arco côncavo de 45? É o 405. Pronto. Então, nós temos aqui a resposta. Mesma coisa dos outros. Se for, como tem outras voltas, tem que acrescentar os arcos côncavos. Como tem radiano, pode botar. Então, já vou direto para a solução, tá? Foi mal aqui. Acabei. Conjunto de solução é dado
por todos os números reais, tais que o x esteja entre quem? O 315 em radiano dá 7π sobre 4, mais 2kπ, os arcos côncavos, e o 405 dá 9π sobre 4, mais 2kπ, onde k pertence aos inteiros. Terceiro exemplo mostrado, vamos para o quarto exemplo. Nesse quarto exemplo, novamente a variável não está explicitada, então eu preciso explicitar a razão trigonométrica, cosseno x vai ter que ser menor que menos 4 sobre 8, então cosseno de x vai ter que ser menor que menos meio. E o valor menos meio é um valor que nós conhecemos, né, para o eixo dos cossenos. Está aqui o eixo dos cossenos, está aqui o 0, está aqui o 1, está aqui o menos 1. Então, menos meio é esse cara daqui, menos meio. Ele está interessado na região menor. A região menor é a região verde, hein? É essa região aqui, ó. Então, estamos falando de desse arco aqui, que vai do 120 ao 240. Então, qual é a solução dessa inequação? X entre 120 e 240. Aí tenho que escrever os arcos côncavos, posso escrever em radiano, então o conjunto de solução fica x pertence aos reais, tá ok? X está entre 120 em radianos, dá 2π sobre 3. Então fica 2π sobre 3 mais 2kπ. 240 em radianos dá 4π sobre 3 mais 2kπ. Onde k é um número que pertence aos inteiros. E com isso, a gente faz a nossa quarta solução. E aí agora eu vou para o Tabule para visualizar agora, não mais a função seno, e agora a razão cosseno. Função e razão, na verdade, razão, né? Então, aqui mesma coisa, eu posso mover esse ponto x, ó, esse ângulo x aqui, ó, e veja que as partes azul e verde vão mudando de tamanho, né? Tá claro? Então, quando chega aqui no menos 1, ela fica toda azul. Quando ela chega aqui no 1, ela fica toda verde. O que indica que só tem região menor, né? Não tem região maior que 1. O seno não pode ser maior que 1. Ok? Os casos apresentados nossos, quais foram? Foi o menos meio, foi esse daqui, ó. E foi o 0,7, foi esse daqui. Tá? Então, para o 0,7, a região azul fica pequenininha, ó. E para o menos meio, é a região verde que fica menorzinha, comparado com a outra, né? Então, aí que eu quero mostrar. Equações desse tipo vão ter solução azul, equações desse tipo vão ter solução verde, né? O maior é sempre o que está à direita do A, e o menor é sempre o que está à esquerda do A. Pronto. Então, está mostrado o nosso Tabule para o exemplo 4. Vamos agora para a terceira razão trigonométrica, a razão tangente, é o nosso quinto exemplo. De novo, a variável não está explicitada, então o primeiro passo é explicitar a variável. Ó, então passa aqui o raiz de 3 dividindo, quem está multiplicando passa dividindo. Aqui eu devo racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Ao multiplicar o numerador por raiz de 3, vai ficar 3 raiz de 3. Ao multiplicar o denominador por raiz de 3, vai ficar raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Esse 3 vai cancelar. Ou seja, eu estou interessado que a tangente do ângulo seja maior do que raiz de 3. O eixo das tangentes é esse eixo daqui, conforme já foi mostrado em outras aulas, nas aulas anteriores. Aqui é o 0. Aqui seria o 1, não é isso? Ó, e aqui o menos 1. O nosso caso é o raiz de 3. Raiz de 3 está exatamente aqui. Ele vale aproximadamente 1,7. Então, o ângulo que daria exatamente raiz de 3 seria o 60 e também o 240. Só que ele quer a região que está acima do raiz de 3.
bolinha aberta, porque não inclui. A região que leva a isso, a essa região, é essa daqui e essa daqui. Por quê? Se eu escolher um ângulo aqui, por exemplo, 70 graus, quando eu pegar 70 graus, ó, vai cruzar aqui nessa parte azul. Não é verdade? Então, qualquer ângulo nessa região azul aqui, que vai do 60 ao 90, serve. E qualquer ângulo nessa região azul aqui de baixo, que vai do 240 ao 270, também serve. Então, qual é a solução? X entre 60 e 90, ou X entre 240 e 270. Tem como escrever essas duas regiões numa só, já que o salto dela é de 180, né? 90 mais 180 dá 270, 60 mais 180 dá 240. Então, você pode escrever essas duas soluções numa só. E como é que fica? Fica 60 mais K vezes 180, e com isso você... Ou seja, eu escolhi o 60 e o 90, porque são menores. Agora, em vez de trocar, em vez de usar o valor 360, que seria para arcos côncavos, eu transformo ele em 180, porque o passo 180 vai fazer levar a todos os valores. Então, quem é o conjunto de solução? X pertence aos reais, tal que X é maior do que 60 mais K vezes 180, e ele é menor do que 90, epa, tem que botar em radiano, né? Esqueci de botar, transformar para radiano, né? Fica em radiano. É mais comum botar a resposta em radiano, tá? Nas provas. Pi sobre 3 mais Kpi. E esse outro, 90, Pi sobre 2 mais Kpi. Onde K pertence aos inteiros. Com isso está aí o nosso quinto exemplo. Vou aqui para o Tablet para mostrar. O programinha aqui para, novamente, as regiões azul e verde, como estou colocando em todos os outros. Esse é o eixo das tangentes, né? Esse é o eixo das tangentes. E eu posso mover aqui esse ângulo aqui. Então, quando eu vou movendo aqui, a região azul vai diminuindo e a verde vai aumentando. Quando eu vou vindo para cá, acontece o contrário. Para cá, a região azul vai aumentando e a verde vai diminuindo. Por quê? Porque a região azul é a região dos números acima do A. Se eu estou subindo aqui, a região acima do A vai diminuindo. Agora, e a região verde é o que está abaixo. Aí, para que, quando eu aumento aqui o valor do A, a região abaixo do A vai crescendo. Então, é isso. Qual foi o exemplo que eu usei na prova? Foi o raiz, foi 1,7, foi o 60 e o 240. Mas eu podia ter sido qualquer outro dos valores conhecidos, ó, que a gente poderia estar pedindo aqui para vocês. Então, mais um exemplo. Vamos agora para o exemplo 6, que é a função, uma inequação trigonométrica envolvendo cotangente. Ele quer, nesse exemplo, nessa inequação, que a cotangente de x seja menor ou igual que menos raiz de 3. O raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, menos raiz de 3 está aqui no eixo. Que eixo é esse, pessoal? Nós já vimos antes. Esse é o eixo das cotangentes. Né? Aqui é o 0. Aqui seria o 1. Ó. Aqui seria o menos 1. Pronto. Então, menos raiz de 3 está aqui. Ele quer a região que seja menor. Região menor é o que está à esquerda, né, pessoal? Quem é que está à esquerda aqui? É essa região verde aqui e essa região verde aqui. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, aqui acima do 150, 160 graus, e fizer aqui, ó, a tangente vai dar menor do que menos raiz de 3. Então, resposta dessas regiões verdes, quais são? Assim como tem igual, inclui os limites, não é isso, pessoal? Inclui os limites, tá? Bolinha fechada. Então, x vai estar entre 150 e 180, nesse pedaço aqui.
e nesse outro aqui, ou, né? Porque pode ser uma coisa ou outra, essas soluções não tem que acontecer ao mesmo tempo, não são simultâneas, entre 330 e 360. Mesma ideia do outro, eu posso juntar essas duas respostas, uma única, onde o salto, né, porque aqui em arcos côncavos ficaria 150 mais K vezes 360, né? Mesma coisa aqui por 180 mais K vezes 360. E para esse pedaço também, 330 mais K vezes 360. E 360 mais K vezes 360. Só que esses dois intervalos aqui, você pode juntar e mudar esse salto aqui de 360 para 180. Pega os menores, no caso os menores aí serão 150 e o 180. E bota um salto de 180 graus, em vez de 360. Ou seja, quem vai ser o conjunto de solução? X pertence aos reais, tá o quê? X, ele é menor, aí tem a igualdade, né? Porque tem o igual, lá na equação tem o igual. 150 em radianos é 5π sobre 6, mais kπ, o π é 180, e o 180 é o próprio π. Π mais, não tem esse 2 não, mais kπ. Onde K pertence aos inteiros, fecha a chave do conjunto. O conjunto de solução. Está aí mostrado para cotangente, então vamos visualizar aqui a cotangente. Mesma coisa aqui, ó. Então eu posso mover o ângulo X que eu quiser, ó. Então, novamente, temos as regiões azul e verde, né? Azul dos pontos maiores, azul dos pontos maiores, que A, e verde dos pontos menores, que A. Sempre essa ideia, tá? Sempre essa ideia aqui. O maior e o menor que A, tá certo? Pronto. No nosso exemplo foi quem? Foi o menos 1,7, ó. Deu 150. Então, veja que a região azul, ela vai aqui, ó, à direita, e a região verde, ela vai aqui à esquerda do 1,7. Vamos agora para o nosso sétimo exemplo. Agora um envolvendo secante. Você vê que eu estou tentando abranger todas as razões trigonométricas existentes. Então, secante de x. Qual é o eixo das secantes? É esse eixo daqui, ó, que é o mesmo eixo dos cossenos, já que secante é o inverso do cosseno, então tem ligação com o cosseno. Aqui seria o 1, né? Aqui seria o menos 1. Ele quer que a secante seja maior que 2. Se daqui para aqui é 1, o 2 está aqui. E ele quer que seja maior que 2. Maior que 2, a gente está falando dessa região aqui, né, pessoal? Essa é a região maior que 2. Para alcançar essa região, eu tenho que ter uma reta tangente que bata aqui nessa região aqui, ó, que vai do 60 ao 90. Por quê? Porque quando eu botar um ângulo aqui, ó, e fizer uma reta tangente, essa é a maneira que você obtém a secante, né, fazendo reta tangente, ó, essa reta tangente vai bater na região azul. Qualquer outra reta tangente que eu pegar, por exemplo, aqui, esse ângulo aqui, ó, e fizer uma reta tangente aqui, ó, tangente à circunferência, ela vai bater na parte verde, que é o que eu não desejo, né? Eu quero que bata na parte azul. Se eu quero que bata na parte azul, então tem que ser nessa região. Agora, essa região aqui também, opa, deixa eu botar de azul, que é melhor. Essa região aqui também, ó, qualquer reta tangente aqui vai bater na região azul. Então, quais são as respostas das duas regiões azuis? Entre 60 e 90, ou entre
270 e 300. Ao contrário de alguns casos anteriores, essas duas regiões não conseguem ser simplificadas, tem que ser realmente as duas. Então, passo para radiano, boto os arcos côncavos e a solução final vai ficar x pertence aos reais, tá o quê? X é maior do que quem? 60 em radianos é π sobre 3, os arcos côncavos 2 que é π. Pronto, e x tem que ser menor do que quem agora? Do que o 90, né? Quem é o 90 em radiano, π sobre 2, mais 2 que é π. Bem, esse aqui é o primeiro conjunto. Só que nós temos dois conjuntos, né? Nós temos esse conjunto, mas temos esse também. Então, eu boto o símbolo de união. Atenção, símbolo de união com quem? Com todos os números x pertencentes aos reais, tá o quê? X sejam maior, agora é o 270, em radiano é 3π sobre 2, mais 2 que é π, e que seja menor que 300. Em radiano é 5π sobre 3, mais 2 que é π. Onde K pertence aos inteiros, né? Nos dois casos. Não escrevi aqui, mas lembrando que aqui dentro teria que estar ainda essa informação, tanto aqui quanto aqui. Então é isso, pessoal. Tem uma união agora de dois intervalos, e quando eu não conseguir juntar esses dois em um único, e expressar ele de uma vez só, eu tenho que botar os dois de forma separada, assim. Tá? Sim, vamos ver agora na geometria dinâmica como é a função secante. Está aqui o nosso exemplo. Eu posso mexer, então, esse ângulo X aqui, ó. E, novamente, as regiões azul e verde vão mudando de tamanho. Então, nessa região fica meio a meio, ó, no 0 grau. A região azul e a região verde ficam meio a meio. Aqui é o contrário agora. Essa região, a região azul é que fica maior, sempre maior, porque pega 2 graus. Agora, no 180, vai dar exatamente meio a meio também. Então, vamos ver o nosso caso lá. O nosso caso era o 60 graus, né? Que dava o 2 e o menos 2. Quer dizer que, para chegar nessa região azul aqui toda, eu tenho ou essa região aqui, ou essa região aqui. Então, uma reta tangente que eu traçar aqui, né? Uma reta tangente, como eu posso ver se eu botar aqui, ó, uma reta tangente, fazer aqui o comando reta tangente, ó. Reta tangente. Ah, mas ele não vai fazer porque... ele não vai fazer não, porque não é circunferência, é um arco, tá? E aí tem problema de fazer. Mas seria um ângulo aqui, eu faço uma tangente e ela vai bater na região azul. É isso que interessa pra gente. Tanto aqui, nas regiões verdes, né? Qualquer tangente aqui ou aqui, levaria a bater a região verde. A região verde, no caso da inequação que a gente viu, não interessava, porque tinha que ser maior que 2, né? Se fosse menor que 2, aí era a região verde que passaria a interessar. Para finalizar a nossa aula, vamos para o nosso último exemplo. Agora, finalmente, a última razão, a única que não foi apresentada ainda, a cossecante. Esse é o eixo das cossecantes. Esse eixo aqui. O mesmo eixo dos senos, igualzinho, sem nenhuma diferença. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1. E ele quer que a cossecante seja menor que menos 2. Ó, menos 2 está aqui, pessoal. Menor que menos 2 é a região que está abaixo do menos 2. Essa região verde vai acontecer para ângulos nessa região e nessa. O que eu quero dizer? Qualquer reta tangente que eu fizer aqui, ó, vai bater na região verde. Qualquer tangente que eu fizer aqui, vai bater na região verde. Se eu fizer agora fora daqui, olha aqui, nesse ponto aqui, a tangente vai bater
aqui. E aqui não é a região verde. Nesse ponto aqui, ó, reta tangente, ó. Faço uma tangente aqui, ó, e não bate na região verde. A região verde é essa daqui, ó. Então, é assim que a gente acha a secante e a cossecante, fazendo retas tangentes ao círculo trigonométrico, passando pelo ângulo que você deseja achar a cossecante, ou a secante, no caso, né? Já que o procedimento vale para essas duas razões. Então, quem são essas regiões verdes, pessoal? A região aqui que vai do 180 ao 225, e essa outra que vai aqui do 315 ao 360. Não tem como escrever essa região de uma vez só, então, escrevendo o conjunto de solução, x pertence aos reais, deixa eu botar aqui com mais espaço, x pertence aos reais, está o quê? O x tem que estar entre 180, que é π, mais 2, que é π, e 225, que é 5π sobre 4, mais 2, que é π, onde K pertence aos inteiros. Essa é a primeira região, é a região daqui. Mas falta essa aqui. Como é que fica? União, com que conjunto? X pertence aos reais, tá o quê? Agora vai do 315, que é o 7π sobre 4, mais 2, que é π, e 360, que é 2π, mais 2, que é π, onde K pertence aos inteiros. Pronto. Visualizando isso aqui no círculo trigonométrico. Essa foi a secante, e vamos agora para o último, que é a cossecante. Pronto. Temos aqui o eixo das cossecantes, né? A parte azul é a que está acima do A, a parte verde é a que está abaixo do A. No nosso caso, a gente queria cossecante menor que menos 2, né? Então, vou mexer aqui, ó, o valor do ângulo, para botar até o menos 2. E veja que o menos 2 era o menos 2, pessoal. Foi o exemplo que eu fiz agora? Foi o menos 2? Aqui tá errado, né? Não era menos 2 não, né? Aqui eu cometi um erro, pessoal. Tem um erro. Né? Esse valor não é menos 2 não. O menos 2 tá aqui, ó. O valor tá errado. O menos 2 tá aqui. Esse é o menos 1, é o menos 1,4, pessoal. Desculpem. Tudo fica certo aqui para 1,4 agora, que vai dar esse quadrado que está desenhado nessa figura. A gente visualiza isso claramente agora aqui, ó, né? Ó. Aqui é o... Ó, nesse aqui dá... Aqui é menos 2, aqui sim, que seria o menos 2, tá? Aqui tá errado, menos 2. Esse o menos 1,4, que é o raiz de 2. E esse aqui o menos 1,2, que é o 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto, é isso, pessoal, tá? No nosso caso é o 225 e o 315 que leva para o menos 1,4. Desculpa, então, que eu cometi um erro no exemplo 8, tá? O valor, então, é menos 1,4, que daria o 225 e o 315. Pronto. Finalizada a aula, eu proponho a vocês que façam esses exercícios, que envolvem equações, e fazendo os exercícios, vocês vão conseguir, então, chegar... são 5 questões aí das 5, 3 são múltipla escolha, de vestibulares, e 2 são discursivas, tá? Lembrando que o exemplo mais difícil aqui é o número 3, tá? Onde você tem que chamar cosseno x de y e vai virar uma inequação de segundo grau, tá? Então, só cuidado com esse exemplo aqui, é o que é o mais trabalhoso de todos. Então, é isso, pessoal.
Aula encerrada. Conseguimos, então, dar 8 exemplos de inequações trigonométricas. Foram 2 exemplos para o seno, 2 para o cosseno, um para tangente, outro para cotangente, um para secante e outro para cossecante. Com isso, finalizamos inequações. E a nossa próxima aula e última aula de trigonometria, vamos falar como obter um certo conjunto de fórmulas. Vamos falar das fórmulas de adição de arcos, do arco duplo e do arco metálico, tá? Isso fica então para a nossa aula 21. Galera, um abraço e até a aula 21.